Iniciou também a partir de um grupo de oração, um grupo de jovens, e que foi fundada no interior da Paraíba, numa cidade chamada Pombal, no Alto Sertão. Nós éramos um grupo de jovens liderados por Alessandra, com quem eu sou casado, e que lidera a comunidade ainda hoje. Então, eu tenho 31 anos na comunidade, um pouquinho antes, porque a gente teve uns 2 anos de preparação. Então, iniciamos muito jovens, e estou casado com ela há 30 anos. Esse tempo todo, eu me dediquei a maior parte da minha vida dentro da comunidade justamente à estruturação do processo formativo. Exerci e exerço atualmente, mas estou pedindo para sair, a função de formador geral, que é quem faz essa coordenação toda do processo formativo. Nossa comunidade ela tem cerca de 70 membros, entre vida e aliança, está presente na sede, na Diocese de Campina Grande, onde eu moro, e também em Pombal, onde começou, 2 dioceses da Bahia e na Arquidiocese do Rio. São missões onde a gente faz trabalhos diferenciados conforme a realidade do lugar. Nesse tempo todo, também Deus me concedeu a graça de fazer alguns estudos. Eu me graduei também muito jovem em História, e depois eu fiz as minhas pós-graduação, mestrado e doutorado na área de Sociologia, sempre pesquisando na área de Sociologia da religião. Então, minha dissertação de mestrado foi sobre relações de poder na renovação carismática do Brasil. Eu fiz toda uma análise a respeito das tensões existentes entre o movimento institucionalizado e a CNBB. Também resgatei um pouco da história da renovação carismática nos seus primórdios, e a minha dissertação está publicada num livro chamado Carisma e Instituição, que foi publicado pela editora Santuário. Depois, minha tese eu fiz sobre comunidades de vida. Eu estudei durante 4 anos essa parte de comunidades de vida, como é que elas funcionam, sempre sob um olhar sociológico, não teológico. Sempre um olhar como um fenômeno que surge na sociedade e como outros fenômenos que surgem. Por isso, eu tomei como objeto empírico assim, de pesquisa as comunidades de vida em interação com a sociedade moderna nessa questão das mídias. Eu estudei e peguei como objeto a comunidade Canção Nova. Então, eu estudei a Canção Nova durante 2, 3 anos, né? E com base na minha tese doutoral, a Santuário também publicou o livro chamado Comunidades de Vida, Panorama de um Fenômeno Religioso Moderno. Depois eu vou falar para vocês, mostrar para vocês algum material que eu tenho também nesse ponto. Mas não só pelos estudos, eu me sinto muito à vontade de falar sobre novas comunidades por causa da minha consagração, da minha experiência de vida, né? Eu também conheci muitas comunidades, pude visitá-las no Brasil, fora do Brasil. Por isso, não tinha vindo aqui na Magnífica ainda, né? Mas eu fiz questão agora, depois de ter conversado um pouco com o Padre Silas, de vir aqui, porque eu gosto de conhecer essas realidades, né? Ver como é que elas funcionam, até porque o fenômeno das novas comunidades, acho que ele não vai funcionar, viu? Vai ter que ser o outro mesmo. Vamos passar aqui. Acho que sim. Faz a gentileza para mim. Obrigado. Ele é... Ufa, agora ficou... Oi, som? Aí, ótimo. Então, até porque o fenômeno das novas comunidades, ele é muito diversificado, né? A gente sempre tem uma ideia muito a partir daquilo que a gente mesmo vê.
Então, por exemplo, quem é daqui da região de Minas enxerga mais ou menos a partir das comunidades que vê por aqui por Minas. Ou quem é lá do Nordeste, ou quem está mais na parte do Sul-Sudeste, Sul São Paulo, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, enxerga o fenômeno a partir do que se tem. Por isso que, inclusive, nós temos realidades muito diferentes nas dioceses. Até os bispos, às vezes, eles enxergam diferente, eles têm um olhar diferente sobre as novas comunidades. E é um fenômeno muito amplo. Eu vou trazer para vocês aqui algumas características desse fenômeno de maneira geral, né, para a gente entender. Primeira característica, é um fenômeno que desponta logo no início da renovação carismática. Então, você tem, quando começou a renovação carismática nos Estados Unidos, já começaram a surgir as primeiras comunidades. Então, elas aparecem nos Estados Unidos, depois surge na Europa, especialmente na França, e no Brasil viram um verdadeiro fenômeno, assim, de pular em todos os cantos. Tanto que nós não temos estatística segura para dizer quantas comunidades nós temos no Brasil. Alguns falam de 600, 700, 800, mas a gente não sabe, não tem estatística para isso e é muito difícil, porque elas pululam em vários lugares, em várias partes. Portanto, é um fenômeno inerente ao surgimento do próprio movimento carismático. Tá? Segunda característica, ele estoura, por assim dizer, em diversas partes, sem contato entre os fundadores, o que é uma coisa importante da gente perceber, para enxergar a própria ação de Deus nesse fenômeno. Porque, vejamos, há 30 anos atrás, 30, 35 anos atrás, nós não tínhamos as tecnologias de informação que nós temos hoje. Então, o contato que se tinha entre os fundadores era muito limitado ao contato regional. Eu acho que o padre Pepe, por exemplo, nunca ouviu falar de Alessandra. Ou se ouviu falar, mas não houve influência, por exemplo, do senhor sobre ela lá. Foi uma pessoa que saiu, veio, conheceu uma grande comunidade, depois teve a ideia e voltou e fez. Não, esses fundadores, essas comunidades, elas estouraram pontualmente, sem contato entre os fundadores. Foi Deus mesmo que foi suscitando essas pessoas para que eles começassem essas obras, né? Então não tinha essa coisa de você... Hoje você vai, se você for iniciar uma comunidade, você tem uma gama de informações, algumas até fake, tem que tomar cuidado, né? Porque informação demais é igualmente perigoso do que pouca informação. Então tem que tomar cuidado, mas você vai no YouTube, vai na internet, utiliza um contato de WhatsApp, rapidamente você encontra uma pessoa que pode ser uma referência. Naquela época não. Você imagina a gente, um grupo de jovens, numa cidade do interior, com um padre conservador, tendo que desbravar esse caminho todinho sozinho, completamente sós, sem nenhum tipo de assistência, até mesmo de assistência eclesial, né? Passa por diversos tipos de sofrimentos. Outra característica, não foi o resultado de uma programação pastoral, então isso é importante a gente saber, porque a igreja ela sempre se programou pastoralmente, né? Vocês sabem disso. Então tem as assembleias diocesanas e os planos pastorais. Nunca se viu, quem é mais antigo sabe disso, nunca se viu num plano pastoral de uma diocese, por exemplo, fundar ou incrementar comunidades carismáticas. Se viu fundar ou incrementar as SEBs. Isso eu vi muito. Então, você tinha um plano pastoral em que a diocese toda se movimentava, por exemplo, para fundar e fomentar as SEBs. Curioso que muitas SEBs, depois de muito tempo, né, entraram em derrocada e quem emergiu foram essas comunidades carismáticas em diversas partes do Brasil e do mundo, sem serem fruto de um planejamento pastoral.
Elas nascem espontaneamente. Aliás, elas vão, às vezes, até na contramão do planejamento pastoral, porque alguns planos diocesanos retinham as manifestações carismáticas. Então, assim, se posicionavam, às vezes, bastante contrárias a elas, né? Mas, mesmo assim, não teve como segurar. O negócio foi. Apesar de todas as resistências que nós sofremos, não teve jeito, né? As comunidades, elas despontaram, né? É interpretado pelo magistério petrino como sendo uma resposta providencial do Espírito para esses tempos. Que aqui é uma coisa importante da gente entender. O Vaticano, a igreja, o magistério romano, sempre apoiou essas iniciativas, sempre apoiou. Quando a gente sabe, né, quando a gente entende e vê e experimenta as tensões com a hierarquia, isso se dá sempre no nível diocesano, mais especificamente no nível paroquial. Porque os pronunciamentos dos papas, desde Paulo VI até o atual, Papa Francisco, são pronunciamentos extremamente positivos em relação a nós. A ponto de alguns estudiosos chegarem à conclusão que o Vaticano apoiava essas comunidades no Brasil para deter a teologia da libertação. Você vê até que ponto Roma apoiou. Sim, porque os discursos, você lê os discursos dos papas, eles sempre ressaltam as características positivas nossas, não as negativas. Embora chame atenção para uma outra coisa. É diferente de alguns contextos eclesiais, em que toda vez que um padre vem falar para nós, ou um bispo, ele sempre ressalta os nossos defeitos, sempre ressaltando, talvez, aquilo que eles imaginam, né, que são os nossos defeitos, porque formou-se até um certo quadro de preconceito contra nós. Alguém olha para nós, ou pelo menos olhava para nós, e via em nós alienados, fundamentalistas, gente que mata a liturgia e que não se importa com a questão social, com os pobres, vive no mundo da lua, né? Era esse o olhar. Mas Roma nunca olhou para nós assim. O ministério petrino, desde Paulo VI até agora, sempre apoiou João Paulo II, chegando a usar essa expressão aí. Os movimentos e as novas comunidades são uma resposta providencial do Espírito Santo para os tempos de hoje, né? Ele chamava de esse dramático fim do terceiro milênio. Mal sabia João Paulo II que 20 anos depois os tempos iam estar mais difíceis do que na passagem do segundo milênio. E é apontado também como uma expressão de rejuvenescimento da igreja. O documento mais recente que nós temos sobre a igreja, ou melhor, sobre as nossas comunidades, chama-se justamente o rejuvenescimento da igreja. Em latim seria alguma coisa como não vou saber pronunciar latim, desculpa quem. O senhor lembra o nome, não? Iuvenete, alguma coisa assim. Significa rejuvenescimento da igreja. Então, tem um olhar, esse documento, que é um documento do Vaticano também, ele tem um olhar para as novas comunidades como se elas fossem uma expressão de jovialidade. A igreja, a gente sabe concretamente, ela entrou num processo de envelhecimento, especialmente na Europa. A maioria das paróquias ela já não tem mais jovens, são as antigas gerações que ainda persistem, né? E aí essas comunidades, elas significariam um rejuvenescimento, elas conferem um frescor à igreja, uma novidade, algo novo que está surgindo, né? Então, inclusive, nesse documento está escrito assim, alguém conhece esse documento? Seria bom que vocês, né, o padre conhece, seria bom que vocês procurassem um texto pequeno, é muito fácil encontrar no site do Vaticano. Então, você baixa lá,
e tem as colocações do Vaticano sobre nós, né? No número 2 desse texto diz assim: tanto antes como depois do Concílio Vaticano II, surgiram numerosas agregações eclesiais que constituem uma grande fonte de renovação para a Igreja e para a urgente conversão pastoral e missionária, né? Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para essa expressão constitui uma fonte de renovação para a Igreja, né, e para a urgente conversão pastoral. Vocês sabem que esse tema da conversão pastoral foi um dos mais badalados nos últimos tempos, sobretudo depois da Conferência de Aparecida, né? Vocês sabem que se falou muito nisso. Agora deu uma caladazinha, né? Mas nas paróquias a gente escutou muito falar disso, nas paróquias, nas dioceses. Tem que passar por uma conversão pastoral, que é até um problema, porque a gente usa muita nomenclatura, mas ninguém sabe explicar o que é realmente conversão pastoral. Depois a gente esquece e continua tudo do mesmo jeito. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Aqui o texto ele fala que nós somos uma fonte de renovação, né, que constitui uma grande fonte de renovação e seria uma grande fonte para a conversão pastoral da Igreja. Ou seja, nós temos uma contribuição a dar para isso. Por uma razão, inclusive, muito simples, porque se você for no documento de Aparecida ou pegar outros textos e unir com o magistério do Papa Francisco, você vai ver que conversão pastoral é uma mudança de estrutura da igreja para que ela se torne mais evangelizadora, que ela se torne mais missionária, que ela deixe de ser uma estrutura pesada, fria, né, apenas sacramentalizadora, para ser uma igreja, na expressão do Papa Francisco, uma igreja em saída, uma igreja que vai atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, as nossas comunidades, elas nasceram com essa vocação evangelizadora. Elas nasceram com um DNA evangelizador, que nisso se diferencia, por exemplo, da estrutura paroquial. A estrutura paroquial, ela é uma estrutura herdada da estrutura civil do Império Romano e que nasceu para congregar cristãos. Ela não nasceu com a vocação evangelizadora, ela não nasceu para evangelizar. Por isso que paróquia tem dificuldade de evangelizar. O padre às vezes até tem uma dinâmica, mas quando ele propõe, a estrutura é pesada, ela é demorada, porque você vai assim, vamos fazer um trabalho evangelizador, mas tem que consultar o padre, aí o padre tem que consultar o conselho pastoral, aí no conselho pastoral tem um monte de gente que tem inveja da comunidade ou de quem está fazendo o trabalho evangelizador, aí começa a travar, aí o padre manda esperar, depois disso, aí com o tempo, o próprio grupo que quer fazer o trabalho evangelizador esfria, ou então o espírita já chegou, o protestante já chegou, o cabo da Umbanda já chegou e a paróquia travou. Não, espera a Assembleia Pastoral, não, espere isso, não, espere o planejamento, não sei de quê. Olha os problemas de calendário, né? Vocês não podem fazer nada enquanto não sair o calendário paroquial. E a paróquia não pode fazer nada enquanto não sair o calendário diocesano. Aí nós temos um calendário de cima para baixo, que portanto, não privilegia a base. Portanto, não privilegia a evangelização. Você teria que fazer um calendário de baixo para cima, porque as atividades mais importantes são as que chegam no povo, não os nossos cursos de teologia, as nossas formações, nossas festas de padroeiro, tem que ser as atividades que chegam no povo. É por isso que o documento diz que nós somos um importante instrumento de renovação pastoral, porque nós temos um DNA evangelizador, a gente já nasceu com essa vocação. Então, quando a gente não evangeliza, pode prestar atenção, a gente arrefece.
Uma comunidade que não evangeliza, ela entra no processo de arrefecimento. Ela vai ficando uma mesmice, vai ficando um grupo pequeno em torno de si próprio, vai virando quase um gueto. Dá para entender? Eu vou falar aqui, vou falar depois do intervalo, mas sobretudo na parte da tarde eu vou deixar que vocês falem também, tá bom? Aí vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, ou discordarem de mim, não tem problema não. Então, elas devem ser vistas assim. Por que há tanta resistência a esse aspecto? Aí entra também uma dimensão de conversão pessoal. Porque não faltam documentos da igreja ressaltando esses aspectos positivos que nós somos. A gente tem sofrido um pouco porque o olhar, muitas vezes, de setores da hierarquia, mas não só de setores da hierarquia, também do laicato, é um olhar de desconfiança sobre nós. Está surgindo uma comunidade, pronto, eu já começo a olhar com desconfiança. Quando eu tenho que ter um olhar, em princípio, um olhar positivo. Claro, se houver coisas a serem consertadas e corrigidas, precisa que ser feito. Mas, em princípio, eu tenho que ter um olhar positivo. Eu não posso imaginar, por exemplo, o grupo está surgindo aí. Eu não posso imaginar que esse grupo, em princípio, é um grupo que está querendo só tirar o dízimo da paróquia. Eu tenho que considerar que é um grupo que está tendo uma iniciativa evangelizadora, né? A despeito dos transtornos que essas comunidades causam. Isso a gente tem que reconhecer. As comunidades, por isso que a gente tem que ter paciência também, elas causam transtorno na estrutura eclesial. Ela causa transtorno na paróquia, ela causa transtorno na diocese, ela causa transtorno nas pastorais, ela causa transtorno, às vezes, na cidade, na sociedade. Isso a gente tem que reconhecer. Tem hora que dá vontade de botar uma placa lá na sede da comunidade. Desculpe, estamos em obras. Perdão, estamos em obras, porque a gente está fazendo obra. E essas obras, elas causam transtornos, como obras públicas, né? Você vai fazer um esgoto, você vai fazer uma reforma, o pessoal não bota, né, aquelas placas, né? Estamos trabalhando para o seu bem. Pronto, a gente vai ter que botar assim, desculpa os transtornos, estamos trabalhando para o bem da igreja. Mas desculpa os transtornos, porque a gente causa essa dificuldade, né? Tem um padre lá, que veio trabalhar lá na nossa cidade, que uma vez ele conversando com a gente, ele disse assim, é muito difícil trabalhar aqui nas paróquias daqui, porque os fiéis daqui da cidade todinha, eles querem que, até os que têm raiva de vocês, querem rezar igual a vocês. Ou seja, nós desenvolvemos um trabalho evangelizador, claro, por pura graça de Deus, não é mérito nosso, a ponto de influenciar toda a dinâmica espiritual da cidade. Então, tem gente que tem inveja das novas comunidades, mas justamente, o que eles queriam? Eles queriam ser como nós. Eles queriam ter, talvez, os mesmos dons, os mesmos carismas, a mesma capacidade de... Cria-se até uns mitos, né? Porque alguns acham que a gente tem força para fazer qualquer coisa. Tem condição de fazer qualquer coisa. Tem paróquia que o padre quer confiar tudo à comunidade, porque, não, vocês conseguem, vocês têm dinâmica, vocês têm não sei o quê. Às vezes a gente só tem um grupo indigente batendo e vestindo mesmo, fazendo as mesmas coisas, né? Mas a imagem que a gente passa, às vezes, é a imagem de uma verdadeira potência, né? Então, tem esses transtornos, a gente tem que reconhecer isso, e tem que reconhecer muitas vezes que a gente precisa ter uma paciência para haver mudanças estruturais na igreja, por isso a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo. Ainda ontem, ou esse fim de semana, uma pessoa me perguntou, por que demora tanto a igreja a mudar a estrutura? Agora, você imagine um barquinho, você dá uma... Isso é um exemplo que é usado por algumas pessoas. Você imagine você dar uma curva num barquinho ou você dá uma curva num grande navio. A igreja é um grande navio, ela não consegue fazer uma mudança de rumo assim, sabe, de hoje para amanhã.
Os profetas é que conseguem, né? Os fundadores, eles têm um pouco dessa dinâmica, né? Mas a estrutura eclesial, ela precisa de tempo para ir se ajustando e aceitando, né? João Paulo II, ele escreveu uma coisa interessante na Vita Consagrata. Tá? Esse texto da Vita Consagrata, o pessoal que é das comunidades mais novas, vocês já leram? Está esperando chegar? Né? Mas tem no site do Vaticano também, você pode baixar lá o texto. Tranquilo, né? Esse texto é do sínodo para a vida consagrada. O que aconteceu? É interessante a gente entender um pouquinho da história. Eu conheço um padre que diz que a história é mais importante para os padres do que a teologia, porque ela confere um olhar, né, da sequência do que aconteceu e a gente se posiciona melhor nos tempos atuais. Depois do Concílio Vaticano II, foi proposto que se fizesse 3 sínodos para se tratar dos 3 estados de vida na igreja, o ministério ordenado, a vida religiosa e o laicato. Então foram feitos depois 3 sínodos, que deu origem a 3 exortações pós-sinodais do Papa João Paulo II, a Pastori Dabo Vozes, que foi sobre o ministério ordenado, a Christ Fidelis Lais, que é sobre o laicato, e a Vita Consacrata, sobre a vida religiosa. E é curioso que as novas comunidades foram tratadas. Onde é que ela apareceu como tema? Apareceu no sínodo da vida consagrada e não do laicato. Dizem, inclusive, que foi um dos temas mais discutidos, dominou as discussões do sínodo. Muito embora o Papa não conseguiu escrever muita coisa, por razões óbvias. O fenômeno era novo, não se podia dizer muita coisa. Na vida consagrada, então, apesar de ter sido no sínodo uma das coisas mais discutidas, só saiu um número 62 sobre nós. Somente o número 62. Entre outras coisas, lá está escrito assim, veja, João Paulo II, também o seu compromisso de vida evangélica se exprime em formas diversas, manifestando-se como tendência geral uma intensa aspiração à vida comunitária, à pobreza e à oração. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa expressão aqui, ó. Compromisso de vida evangélica. O Papa olhou para nós e ele viu em nós o Evangelho. O Evangelho sendo vivido, né? sendo trazido de novo, inclusive na sua expressão mais original, mais radical. E como tendência geral, veja que ele diz que são formas diversas, então nós vamos encontrar diversos tipos de comunidade, mas como tendência geral, uma aspiração à vida comunitária, à pobreza e à oração. Veja, aqui nós temos uma tríade que seria comum a todos nós. Eu penso até que seria uma tríade assemelhada à tríade da vida consagrada. A vida consagrada tem a pobreza, a castidade e a obediência como seus elementos fundamentais. Nós teríamos a pobreza, a vida comunitária e a oração. Tanto que algumas comunidades que se perderam no meio do caminho e se acabaram, foi porque, em larga medida, os seus fundadores, os seus primeiros membros, começaram a negligenciar um desses elementos. Ou se afastaram da oração, ou se afastaram da vida comunitária, ou se afastaram da pobreza. E é um perigo imenso, sobretudo quando a comunidade começa a ter muitos sacerdotes. Porque o sacerdote ele tem
pela natureza do ministério dele, ele tem uma tendência de afastar-se da vida comunitária, de ser mais autônomo na sua vida. Porque vai celebrar aqui, vai celebrar ali, então, aí já não participa mais da vida, da dinâmica da comunidade. Aí se afasta da vida comunitária. Geralmente a tendência, no caso dos padres, é sair, é ir para a diocese, né? Mas começou por esse desgaste, esse afastamento. Afastamento da vida comunitária. Eu vi muitas comunidades que os fundadores se transformaram quase em empresários, né? Viviam viajando daqui para lá, viajando, mesmo sob pretexto de missão, viagem para lá, viagem para cá. Eu tinha um fundador que ele dizia, eu quando chego na comunidade, a outra mala já está pronta para sair. E eu ficava pensando, como é que esse cara dá conta da comunidade, né? Porque se vive fora. Eu já vi comunidades se acabando, as pessoas sem rumo, sem um pastoreio, e o fundador rodando. Fazendo o quê? Andando, viajando, parece empresário, chega com suas pastas, com seus celulares, seus tablets, seus computadores, suas reuniões. As nossas reuniões hoje são interessantes, elas parecem reunião de empresa. Antigamente, congresso de comunidade era a coisa mais divertida do mundo, tinha cada presépio, cada trepeça. Vocês não conhecem essas palavras não, né? Nunca nem vi. Aqueles negócios que cheio de hoje se chamaria de penduricalho, né? Um monte de hábito, com uns negócios, umas cruzes bem grandonas desse tamanho, outros com a roupa rasgada, se arrastando, tipo toca de Assis. Era uma beleza, né? Era divertido. Agora a gente vai, todo mundo, né? Parece um monte de empresários, você vai com as reuniões, eu vou nas reuniões de coordenadores, cada um com sua pasta, quase não reza mais. Faz uma oraçãozinha desse tamanho, já começa, né? É uma loucura, né? Então, porque afasta-se dos elementos fundamentais. Nós temos tido hoje, infelizmente, muitos escândalos financeiros dentro das comunidades. Desvios de recursos, pessoas que ferem o seu voto de pobreza, sua vivência da pobreza, às vezes até em nome do ministério. Não, eu preciso disso, eu preciso de um carro maior, eu preciso não sei o quê. E vai se desgastando os elementos fundamentais e essenciais. Então, tanto para nós, comunidades mais antigas, como para vocês que estão começando, preste atenção nisso aqui, viu? Preste atenção nisso aqui. Esses 3 elementos aqui, se arrefecer, né, a tendência é haver uma decadência na vocação, né? Então, esse olhar do Papa, que é um olhar positivo, né, volto a dizer que é um olhar positivo, significa que o Papa ele não percebeu deficiências em nós? Não, claro que não. Claro que o Papa viu deficiências em nós, mas ele preferiu partir desse princípio positivo de análise. Porque não é pelo periférico que se avalia a autenticidade de uma comunidade, é pelo essencial. Então vamos imaginar que eu seja um bispo, né, que até quando eu era novo, o padre da minha cidade disse, você não quer ser padre? Eu disse, não, eu quero ser bispo. Pode, direto? Ele disse, pode não, eu também não quero não. Mas vamos imaginar que eu seja um bispo. E aí surge uma comunidade na minha diocese. Como é que eu vou discernir ou ajudar a discernir o carisma dessa comunidade? Eu tenho que observar se ela tem esses elementos aqui. Não pelo periférico, né? Pelo jeito que ela prega, pelo jeito que ela se veste, se ela ora em línguas ou não, se tem uma casa ou não tem uma casa, se está na pastoral ou não está na pastoral, entendeu? Os critérios, eles devem ser critérios essenciais. Eu preciso enxergar em vocês, por exemplo, se eu for acompanhar uma comunidade iniciante, eu preciso tentar enxergar onde está a vida evangélica. Porque se vocês tiverem vida evangélica, as outras coisas periféricas, elas vão se arrumando. Agora, se vocês não tiverem vida evangélica, não adianta. Pode ter 1001 testemunhos,
desculpa, não é uma referência a vocês, de que ganhou terreno, de que ganhou não sei o quê. Pode ter mil e um testemunho. O que faz a comunidade são esses elementos. São esses elementos, não são os elementos externos. A vivência concreta daquilo que é a pobreza, a vida de oração e a vida comunitária. Não é o jeito de rezar, o jeito de pregar, onde vai à missa, onde paga o dízimo, né, se atua nas pastorais, entre outras coisas. A autenticidade de uma comunidade não se mede por isso. Um segundo aspecto que eu queria considerar, padre, eu estou sem relógio, o senhor, se estiver na hora de dar o intervalo, o senhor me dá um toque, tá bom? É que as comunidades, essas comunidades novas, elas são tratadas por gente séria como uma novidade. E, de fato, é uma novidade. Não no sentido de que nunca existiu um fenômeno carismático da igreja. Não, a gente sabe que existiram. Existiram várias explosões carismáticas na igreja em diversos momentos da história, sobretudo no que diz respeito à vida religiosa, à vida consagrada. Mas no contexto atual, né, dos últimos 50 anos, nós somos uma novidade. A igreja ela se organizou dentro de uma característica, né, dentro de um padrão, inclusive o Código de Direito Canônico estabelece esse padrão, estabelece, por exemplo, os 3 estados de vida. Quais são os 3 estados de vida, canonicamente falando? O sacerdote, o leigo e o religioso. Agora, o que é que eu sou? Por exemplo, eu, membro de uma comunidade. Eu não sou sacerdote. Eu também não sou religioso, porque sou casado. Então, eu sou leigo. Será que eu sou leigo? Porque o que caracteriza um leigo, o que define o leigo, e essa definição é de João Paulo II, na Christi Fidelis Lais, é a iluminação das realidades temporais pelo Evangelho. Então, quem é o leigo? O leigo é aquele camarada que evangeliza o século, que está presente no mundo do trabalho, né, etc. Mas eu sou de uma comunidade de vida. Eu não atuo no século. Meu tempo é inteiramente dedicado à igreja. Então é confuso. Vocês estão entendendo? Até para, subjetivamente falando, é complicado. A gente tem hora que entra em crise. O que eu sou na igreja? O que nós somos na igreja? Se a gente não tivesse muito focado na missão da gente, naquilo que Deus quer, a gente ficaria aí maluco. Então, é uma novidade, essas comunidades é uma novidade, elas são mistas, elas são abertas a casais, elas têm um problema de discernimento de estado de vida, porque as pessoas entram, por exemplo, nas comunidades de vida, mas elas não entram necessariamente para serem celibatárias. Aí depois vem os dramas, e aqui, o que Deus quer? O que eu vou fazer da vida? Eu vou me casar? Eu vou ser padre, eu vou ser celibatário, ou eu vou comprar uma bicicleta, o que eu vou fazer da vida? É uma novidade, Então tem que ser tratada como uma novidade. Não dá para encaixar uma novidade dentro de um padrão antigo. E essas comunidades, elas não são como, por exemplo, uma pastoral nova que surge. Surgiu uma pastoral nova, vamos imaginar. Diga aí uma pastoral que surgiu nos últimos tempos, pastoral dos aidéticos. Então, surge uma pastoral dos aidéticos. Essa pastoral, ela é facilmente encaixável na estrutura eclesial, vocês estão me entendendo? Ela encaixa, porque a paróquia ela já tem a pastoral da liturgia, ela tem a pastoral da criança, ela tem a pastoral... Surgiu a pastoral dos adéticos, o que ela faz? Ela só faz aqui um encaixezinho. Agora, você já viu a dificuldade que eles têm de encaixar a gente?
Até nas comissões diocesanas, onde é que vai ser? Vocês vão ficar na pastoral da juventude, ou na pastoral da família, ou na comissão do laicato? Onde é que vocês vão ficar? Porque a gente trabalha com jovem, trabalha com família, trabalha com meio de comunicação. Não, é uma loucura. Eles não sabem onde encaixar a gente. Inclusive, Bento XVI, ou melhor, a Igreja Rejuvenesce, fez essa colocação aqui, que é uma colocação muito, muito importante. Estas agregações de fiéis não podem ser entendidas simplesmente como um associar-se voluntário de pessoas que desejam alcançar um objetivo particular de caráter religioso ou social. O caráter de movimento distingue-os dentro do panorama eclesial enquanto realidades fortemente dinâmicas, capazes de suscitar particular atração pelo Evangelho e de sugerir uma proposta de vida cristã tendencialmente global, que abarca todos os aspectos da existência humana. Vamos trocar isso em miúdos, né? Porque os documentos da igreja, às vezes, eles têm uma linguagem muito assim, um pouco mais de difícil compreensão, né? O que ele está querendo dizer com isso aqui, né? O caráter de movimento, ele sugere uma proposta de vida global, que abarca todos os aspectos da existência humana. Ou seja, quando você faz uma experiência, por exemplo, no movimento carismático, você recebe o batismo no Espírito Santo, essa experiência, ela influencia a sua vida inteira. Ela não altera somente um aspecto. É diferente de você, por exemplo, estar numa paróquia e o padre chegar para você e dizer assim, você pode ajudar na liturgia? Aí você vai e entra na liturgia. Então você passa a liturgia, aquele trabalho na igreja, passa a ser uma coisa da sua vida. Então você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem o lazer, você tem o esporte, você tem o grupo de amigos e você tem o trabalho na igreja. A experiência no movimento, não, ela é tendencialmente global, ela abarca a sua vida inteira, ela faz uma modificação radical. Aquela experiência passa a influenciar toda a sua vida em todos os seus aspectos. E por isso causa tanto transtorno, né? Porque é algo que não é simplesmente como pertencer a um grupo, a uma instituição, por exemplo, que é o que ele diz aqui, não devem ser entendidas como um associar-se voluntário de pessoas que desejam alcançar um objetivo de caráter religioso ou social. É diferente. Uma comunidade não é uma instituição, uma associação, sabe? Vamos reunir aqui, vamos imaginar que eu estou aqui com vocês, tive uma ideia, vamos fundar uma associação para cuidar de dependentes químicos, ou vamos fundar uma associação para acolher idosos. A gente se reuniu, traçou um objetivo religioso ou social, começou a fazer a coisa. O movimento não é isso, a comunidade não é isso. Ela é algo que inclui a vida inteira da pessoa. Ela não só é um objetivo social ou religioso, né? E já faz tempo que pessoas de bom senso, eles têm dito isso, né? Mostrado isso. Parece que não adianta, né? Tem umas coisas que entram no ouvido aqui e saem no outro, né? A gente continua tratando as comunidades como se elas fossem mais uma pastoral. E ela não é mais uma pastoral. É outro fenômeno. Aí às vezes o pessoal diz assim, mas o padre não conhece, o bispo não conhece. Não conhece porque não quer, viu? Porque não faltam bibliografia, livros, palestras, ensinos, eventos, para que a pessoa entenda. Às vezes, manter-se ignorante sobre algo é uma maneira de manter seus preconceitos. Então, eu não quero conhecer. Não, vamos conhecer. Não quero conhecer, não. É para manter o que você, a mentalidade que você tem a respeito daquela instituição, daquela pessoa, né? Vou
trazer aqui outras expressões de João Paulo II. Essas instituições de João Paulo II trouxe à vida da igreja uma novidade inesperada e, por vezes, até explosiva. Ou, na Christi Fidelis Lais, sempre quem intervém, eu gosto muito dessa frase dele, desse trecho, sempre quem intervém, o Espírito Santo nos deixa estupefatos, ou seja, admirados, em êxtase. Suscita eventos cuja novidade nos ultrapassa. Olha, a novidade nos ultrapassa. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo faz surgir, a gente precisa reconhecer que é maior do que nossos esquemas teológicos, do que nossos esquemas pastorais e que nossas próprias experiências de vida. É muito maior. O que o Espírito Santo suscita é muito maior do que nós mesmos. Isso significa dizer que nós deveríamos ter, e quando eu falo nós, eu digo as autoridades da igreja, mas também autoridades dos movimentos, porque não só aconteceram tensões entre as comunidades e a hierarquia, aconteceram também tensões entre as comunidades e as coordenações do movimento de renovação carismática. E algumas vezes aconteceram tensões entre comunidades e outras comunidades. E na maioria das vezes é porque aquele que está no governo institucional não tem um respeito diante do mistério que está surgindo. Porque quando surge uma coisa, meus irmãos, preste atenção nisso. Se tem uma coisa que está surgindo, se eu supor que isso é de Deus, eu tenho que me aproximar dela com respeito. Lembra de Moisés? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está tocando é sagrado. Eu entro aqui na comunidade, claro, eu não vou fazer isso, não vou tirar os pés, ou não vou tirar o sapato literalmente, mas o meu coração tem que tirar o sapato. Eu não posso entrar aqui, por exemplo, nessa comunidade, sabe, com todo o conhecimento que eu tenho, toda a experiência que eu tenho, com um olhar altivo, olhando vocês de cima, tentando identificar os erros de vocês. Dá para entender? Porque eu sei que aqui tem um mistério do Espírito. E diante do Espírito, quem tem que se curvar sou eu. Não sou eu que vou dizer o que o Espírito faz, o que pode fazer. Tem uma graça. Então, todos nós precisaríamos nos aproximar dessa maneira. Aliás, quem lida com religião, e aqui é um princípio antropológico, não é nem uma mensagem evangélica, né? Quem lida com religião tem que saber lidar com o mistério, com aquilo que você não compreende. Mistério em sentido religioso, viu, gente? Não é mistério em sentido religioso, não é a mesma coisa que coisa oculta, escuridão. Em sentido religioso, mistério é um espaço, é algo que você não enxerga direito porque há luz demais. Existem duas formas de você não enxergar, ou quando tem pouca luz, ou quando tem luz demais. Já viu quando você acende uma luz muito forte, você tende a fechar os olhos porque ela cega? Então, a ação de Deus é tanta luz que você não consegue enxergar tudo. Então, tem que se aproximar da coisa como um mistério. E aí eu fico impressionado, né, como que nós, agentes religiosos, né, pessoas que foram formadas para isso, que fizeram teologia, sacerdotes, bispos, leigos, que não entendem isso, que não sabem se aproximar das coisas do Espírito Santo com respeito, que se vale às vezes de uma autoridade, sei lá, de uma função,
para poder dizer as coisas, como é que elas devem ser feitas e tudo. Outro dia, há um tempo atrás, foi um padre visitar a comunidade. Mal a gente sentou para conversar, depois que ele conheceu um pouco das estruturas, ele já começou a dizer o que a gente tinha que fazer. Eu acho que vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo, vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo. Eu que não sou também muito bom, já fiquei com raiva, já foi subindo o sangue de paraibano. Se eu tivesse com uma peixeira, o negócio ia rolar feio. Quando ele foi embora, Ronaldo, você está com raiva? Eu digo, estou, porque eu passo a vida toda, né? A gente passa dias e dias aqui fazendo retiro, né? Rezando, escutando o Senhor, fazendo jejum, penitência, para descobrir de Deus o que a gente tem que fazer, e esse padre sabe o que a gente tem que fazer. Eu podia ter que perguntar a ele logo, para que fazer tanto jejum e tanta oração? Por causa dessa dificuldade que a gente tem de racionalizar as coisas, de colocar as coisas dentro de nossos esquemas, dentro de nossas opiniões. Puxa vida, menos. Vamos nos aproximar das coisas com um pouco mais de respeito. No mínimo, eu tenho que reconhecer que eu não sei o que está acontecendo ali. No mínimo. Eu posso ter até resistências, ou pela experiência eu posso intuir determinadas coisas. Por exemplo, eu vou olhar para vocês que estão começando, pela minha experiência eu posso intuir que vai ter alguma coisa que vocês estão fazendo errado. Eu posso até alertar. Ou não, eu deixo vocês quebrar a cara. Porque algumas coisas a gente só aprende errando. E tem, sobretudo os fundadores, eles, nos inícios, não sei se o Padre Pepe foi assim, eles estão muito convencidos do carisma dele. Eles estão muito convencidos da força do carisma deles. Tem uns que não adianta você dizer nada a ele, que ele vai fazer do jeito que ele dá na cabeça dele. Nem que ele quebra a cabeça. Que é uma experiência muito forte, né? Então a gente se aproxima com humildade, com temor, né? Não com postura de julgamento, né? E essa postura equivocada, a meu ver, ela é um reflexo dos agentes religiosos. Vou usar uma linguagem bem sociológica aqui. Os agentes religiosos que não sabem lidar com essa dimensão do mistério. Eles têm que estar no seu esquema racional. Em religião, gente, a gente não pode suprimir aquilo que é ininteligível. Por exemplo, aquilo que eu não compreendo, eu não posso suprimir sem mais. Em religião, se assim fosse, a gente teria que arrancar, inclusive, umas páginas da Bíblia, porque tem páginas da Bíblia que a gente não entende. E são inexplicáveis, né? Você quer um exemplo simples? A oração em línguas. Hoje eu não sei como é que está na realidade aqui de vocês, mas no passado a gente era muito criticado pela oração em línguas, lembra, padre? E qual era o argumento para se dizer que nós não deveríamos orar em língua? O principal argumento era, usando até de maneira mal elaborada a expressão de São Paulo, eu prefiro falar uma ou duas palavras em vernáculo, para que as pessoas entendam, do que falar várias palavras em línguas, e se as pessoas não entendem. Então, o argumento principal era esse, né? Ou que era um escândalo, ou porque as pessoas não entendiam. Então, se as pessoas não entendem, não se pode... Para que falar em línguas? Para que ficar falando em línguas, orando em línguas, né? Volto a dizer, se você for tirar da religião católica tudo que você não entende, você vai ter que tirar muita coisa
de muito canto. O catecismo da igreja, por exemplo, fala de economia da salvação. Você sabe o que é isso? Você já imaginou um leigo simples lendo esse catecismo? Está escrito lá, economia da salvação. Minha mãe, economia para ela é não gastar. Da missa. Tem muita coisa que nós precisaríamos tirar da missa, que o povo não entende. Aliás, se a gente tivesse que tirar tudo que não entende da missa, metade das homilias a gente ia ter que tirar. Que a gente não entende, o que os padres falam. O povo simples. Uma vez eu estava fui numa missa dessas missas de 30º dia, que são ocasiões maravilhosas, oportunas para se fazer evangelização. Por quê? Por uma razão muito simples, porque missa de 30º dia vai gente que nunca vai na igreja. Vai por causa do defunto, né? Vai porque é amigo, porque recebeu o convite, vai em consideração. Então, muito provavelmente, numa missa de 30º dia, você tem ateus, você tem espíritas, você tem pessoas que estão afastadas da igreja. O que não acontece na missa dominical. Ou seja, é uma oportunidade. Aí o que a gente faz nas missas de defunto? Eu fui na missa, sentei lá, o padre começou a falar do defunto. Falou de tudo do defunto, disse o que ele tinha feito, até as pescarias do defunto ele narrou. Parece que ele era amigo do defunto. Quando terminou a missa, uma pessoa que estava comigo disse: "Você gostou da missa, da homilia do padre?" Eu disse: "Gostei demais, adorei. Eu já conheço Jesus e não conhecia o defunto. Saio daqui com um novo conhecimento. Agora, para quem conhecia o defunto e não conhecia Jesus, a homilia dele não falou nada." Vocês têm que desculpar a minha ranzinzice. Não dá para tirar as coisas, tudo que não entende, né? Aqui o pessoal reza o ofício de Nossa Senhora. Costuma rezar o ofício de Nossa Senhora. É uma devoção muito popular, que edifica as pessoas. Agora, o povo entende o que está dito, o que está dizendo? Deus o salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite. Judite, para minha mãe, era a comadre dela. Vós que alentastes o sumo Davi. Olha isso, Deus o salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu claro, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. Você acha que o povo entende isso? Aí, por causa disso, você vai suprimir o ofício de Nossa Senhora? Vai dizer: "Não reza não, que não adianta. Eu prefiro dizer 10.000 palavras que o povo entenda." Religião é mistério, gente. Religião, você lida com o incompreensível. Eu tinha uma pessoa que foi trabalhar na nossa casa, foi trabalhar de caseiro, assim, de jardineiro, ajeitar as coisas. Ele se converteu, ele foi trabalhar lá, foi se converteu, claro, pela influência também da comunidade e tudo, mas ele se converteu escutando as músicas da irmã Kelly Patrícia. Você já ouviu as músicas da irmã Kelly Patrícia? Vocês entendem? Porque eu não entendo, não. O meu filho diz que entende, né? Ele deve ser ou mais místico, ou mais inteligente, ou mais orgulhoso do que eu. Porque uma música como essa, por exemplo: "Entrei onde não soube e quedei-me não sabendo, toda a ciência transcendendo, transcendendo, transcendendo." Iago, meu filho, fica escutando a música, e aí eu fico: "Meu filho,
Essa moça entrou aonde, hein? Porque eu não sei. Tem outra música dela, do viver, não sei o que me faz querer viver, sinto forte meu querer, quero, sem saber o que. Eu digo, meu filho, o que essa mulher quer, pelo amor de Deus? Me explique. E o danado desse menino se converteu escutando Kelly Patrícia. Você imagina que ele entendia essa música? Não. É o mistério que está contido na coisa. É a graça divina que está ali naquela canção, naquele jeito de falar, né? Aí nós lidamos com uma coisa, desculpem-me os mais ortodoxos, né? Eu chamar isso de coisa. Nós lidamos com a uma coisa chamada transubstanciação, ou seja, nós acreditamos que um pão se transforma em Cristo. É que nós estamos acostumados, por exemplo, com a adoração eucarística. Mas você imagine uma pessoa de outra cultura que nunca ouviu falar do cristianismo entrando numa adoração nossa. Você imagine, seria semelhante a gente entrar numa cultura do passado e ver um grupo de nativos adorando um tótem, ou um macaco, ou um vulcão. Desculpa a comparação. Mas estou falando de choque cultural. Nós adoramos e nos curvamos diante de um pedaço de pão. Por quê? Por causa de um mistério. Se fosse racionalizar, jamais nós seríamos eucarísticos. Isso que tem que mergulhar muito na espiritualidade eucarística, né? Porque a Eucaristia não é só devoção, é também doação. Nós lidamos com outra coisa chamada Imaculada Conceição, nós lidamos com outra coisa chamada, pasmem, infalibilidade papal. A gente acredita nisso tudo e não acredita que uma pessoa pode se comunicar com Deus através de uma linguagem ininteligível. Não acredita que Deus pode suscitar no meio do povo uma pessoa simples para iniciar uma obra evangelizadora? É muita contradição. Então pensemos. Quem lida com religião tem que saber lidar com o imponderável, com o intangível, com aquilo que é incognoscível. E especificamente quem lida com as novas comunidades não pode se basear nos esquemas pastorais vigentes. Elas são uma novidade. Uma grande novidade, uma bela novidade, uma divertida novidade. Às vezes a Alessandra vai pregar em algum encontro de comunidade e eu vou com ela e o pessoal diz assim, você vai pregar também, Ronaldo? Eu disse, não, vou me divertir. Enquanto elas pregam lá, eu vou conversar com as pessoas, ouvi-los, ver as experiências mais loucas e absurdas e eu me divirto com aquilo, porque antes de haver uma preocupação, há uma beleza sendo lançada na igreja, né? Fazendo esse processo de rejuvenescimento. Louvado seja Deus, né? Deus seja louvado por tudo. Vamos para o intervalo.